Quais foram as últimas adaptações a que você assistiu? Oi gente, eu sou a Ione Simões. Hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho sobre os últimos filmes e séries que eu assisti e que foram adaptados de livros. Os livros em questão são O Milagre, da Emma Donoghue, Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, da Clarice Lispector, Amigas para Sempre, da Christine Hanna e Vulgo Grace, da Margaret Atwood. E eu vou começar esse vídeo, então, falando dos filmes. O primeiro deles, então, é O Milagre, que está disponível na Netflix. E ele é uma adaptação desse livro aqui, da Emma Donoghue, que foi publicado pela editora Verus, e tem tradução da Vera Ribeiro. Foi uma leitura que eu fiz anos atrás. Essa aqui é a mesma autora de Quarto, que deu origem ao filme O Quarto de Jack. Gosto muito dos dois livros e estava, então, bem curiosa pela adaptação. Resumidamente, a história é um romance histórico que se passa, então, lá no final da década de 1850, na Irlanda, abordando uma garotinha ali de cerca de 11 anos que ela para de comer e ela continua levando uma vida normal. E fica todo mundo assombrado porque não consegue entender aquele fenômeno e considera um verdadeiro milagre. E aí uma enfermeira, que é bastante cética, é enviada da Inglaterra para acompanhar o caso dessa garotinha, vigiar essa garota 24 horas por dia, para entender o que de fato está acontecendo, se aquilo é um milagre, se ela está se alimentando de alguma maneira. Eu confesso que eu não lembro com tantos detalhes assim do livro, então eu não vou fazer uma comparação no sentido de cada acontecimento. E na verdade também eu acho que nem faz sentido esse tipo de comparação, porque sempre que a gente está falando de uma adaptação, a gente está falando, né, de uma transposição de uma mídia para outra muito diferente. Então isso vai resultar inevitavelmente em diferenças de uma obra para outra. Mas assim, enquanto eu assistia ao filme, muitos dos flashes da leitura foram voltando para minha memória. Então, pelo que eu me lembro, a adaptação ela é bastante fiel à leitura e principalmente ela traz muito bem a essência do que está no livro. De novo, não vou saber dizer aqui em detalhes se todas as nuances que estão no livro aparecem no filme, mas o principal, o geral, está presente lá. E uma das coisas que eu mais gostei no filme também é que ele deixou ainda mais evidente a metáfora sobre o período de fome que a Irlanda passou, que marcou demais a população, marcou a história da Irlanda, e é algo ainda de muito peso na história deles, e que acabou por questões políticas, tendo também muita influência da Inglaterra, por todos os conflitos que existiram entre esses dois países, pelo domínio que a Inglaterra exercia sobre a Irlanda. Então eu gostei bastante de como o filme deixou ainda mais explícita essa relação. O filme também brinca com algumas questões mais artísticas aí. Enquanto eu assisti, eu até fiz uma brincadeira pro meu namorado. Parece que a Netflix descobriu o recurso da quarta parede e resolveu sair utilizando em tudo, porque tem nesse filme, tem no Persuasão. E que, enfim, nesse caso de O Milagre, eu até achei interessante esse recurso que eles utilizam, né, de quebra de quarta parede, porque isso cria tanto uma metalinguagem com o filme, de reforçar a ideia de que nós somos espectadores, né, de colocar a gente nessa posição de assistir alguma coisa, e que faz parte do que a protagonista vai fazer, né, que é assistir a garota que tá ali sem comer, como ela também vai reforçar aí a ideia sobre a arte de contar histórias, sobre a importância das histórias contadas, como esse recurso nos impacta e o que a gente passa através desse ato, né, de se criar uma história. Ou seja, no geral, filme aprovado, tanto como adaptação, quanto como filme simplesmente vale a pena assistir. O outro filme que eu vi foi especial, não só por ser um livro que eu também gosto bastante, mas pela forma de como eu assisti esse filme, que foi a adaptação de Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, e que o filme chama apenas O Livro dos Prazeres. Foi especial assistir esse filme porque eu não vi em nenhum streaming, mas eu vi num cinema bem particular, que é o Cine Arte Posto 4, lá em Santos, que é um cinema popular, feito dentro do posto do Corpo de Bombeiros, ali à beira da praia, um cinema bem pequenininho. Eu tenho até uns shorts que eu fiz aqui no canal pra mostrar pra vocês como é o Cine Arte Posto 4, como foi essa experiência. É um cinema que eu paguei apenas R$3 pra assistir, ele sempre coloca ali em cartaz filmes que em geral ficam de fora do circuito comercial. Assistam aos shorts, inclusive vocês têm acompanhado os shorts aqui no YouTube.
Eu tenho produzido mais nesse formato também, que é um formato que o YouTube está explorando bastante, tem bastante coisa legal por lá também. Falando sobre uma aprendizagem, o Livro dos Prazeres, como eu mencionei, é um livro que eu gosto bastante, inclusive ele entrou entre os meus favoritos de 2022, e eu tava muito curiosa para ver como essa adaptação aconteceria, porque esse é um livro que é muito introspectivo, ele narra muito um processo interno da protagonista. É muito difícil você transpor muito daquilo para imagens, né? Porque aquilo que funciona como livro não necessariamente funciona como filme. Então é um filme que eu já estava preparada para terem mudanças na história, porque não se sustentaria fazer um filme exatamente como acontece no livro. E aí o que eu gostei bastante é que não só ele é um filme que, dentro do possível, dentro da sua essência, é bastante fiel à obra original, então ele passa a mensagem que está no livro, foi um filme que ele pôde brincar também bastante com as cenas e pôde trazer também acontecimentos que não necessariamente estão no livro, mas que representam aquilo que o livro precisava passar. Então ele é um filme realmente muito artístico, com muitos detalhes de imagens que são muito bonitas, imagens que vão remeter a emoções, a impressões. Só para dar um exemplo, os primeiros minutos do filme são apenas de imagens sem diálogos. A primeira fala que a gente tem no filme é da Lori, que é a protagonista, interpretada pela Simone Spoladori. Ela não é com alguém, mas ela é no interfone do prédio falando com o porteiro, então é através de um aparelho, o que reforça junto, né, dos primeiros minutos ali silenciosos, essa introspecção da Lori, a solidão da Lori, como ela é alguém realmente ali afastada de tudo, do mundo ao redor dela, né? Ela não tem esse contato direto com o mundo porque ela tá muito fechada nas próprias emoções. E eu acho que o filme ele traz tudo isso muito bem, ele representa muito bem esse lugar de onde a Lori veio, as emoções densas que ela carrega. Ele é um filme com muitas cenas angustiantes, é pra colocar a gente nesse lugar ali de desconforto. Ele tem muitas cenas sexuais, porque mostra também, né, como ela utiliza esse sexo como um escape, como uma tentativa de conexão, mas o quanto aquilo é vazio pra ela. Então a gente tem também muita diferença, né, das primeiras cenas de sexo que aparecem para as últimas cenas de sexo do filme, porque aí ao final a gente vai ter a Lori já transformada após todo o processo que ela passa no livro. Como eu mencionei, foi um filme que eu achei muito bonito, foi um filme muito sensível, então eu me conectei muito com as emoções ali, me emocionei muito. Eu acho que a minha única ressalva, talvez, é que o livro é realmente sobre o processo da Lori. Já o filme, ele mostra esse antes dela, foca bastante nesse antes, mostra ali o depois, mas a parte do processo, que é a parte mais bonita realmente do livro, acaba sendo algo mais rápido. Na realidade, assim, no livro, ela tá muito mais consciente desse processo e pensando sobre ele durante toda a leitura. No filme, parte do processo dela é perceber que ela precisa passar por aquele processo. Então isso acaba sendo um pouco minimizado ali. Tem menos destaque do que tem no livro. E eu acho que eu gostaria de ter visto um pouquinho mais, porque como eu mencionei, é algo muito bonito na leitura. De qualquer maneira, isso não diminui o filme em nada, foi uma adaptação que eu gostei muito e na experiência, né, de ter assistido onde eu assisti, que deixou tudo ainda melhor. Passando para séries, chegou o momento de assistir a segunda temporada de Amigas para Sempre, que é baseado então nesse livro aqui da Christine Hanna e que tem tradução de Cássia Zanon. Eu acho sempre importante lembrar que além deste livro, existe uma continuação que saiu pela editora Novo Conceito, que é o Por Toda a Eternidade, e que tem tradução de Paulo Pousonoff Jr. Porém, a série ela é baseada, por enquanto, apenas no Amigas para Sempre. As 2 temporadas são baseadas neste livro aqui, porque inclusive a série ainda não contou tudo o que acontece nesse livro. A primeira temporada, ela vai mais ou menos até metade desse livro, e a segunda temporada, que é o que eu vou contar agora, ela avança um pouco mais, mas na verdade ela cria ali meio que um novo universo. Então, se você tem curiosidade por Toda a Eternidade e não leu Amigas para Sempre, não leia a sinopse desse livro antes de ler Amigas para Sempre, senão você vai pegar spoilers. Eu não sei se a série vai ser renovada a ponto de finalizar esse daqui e trazer
o que acontece nesse livro, o que acontece depois. Atualizações que eu só descobri depois que eu terminei de gravar o vídeo. A série vai realmente se finalizar na segunda temporada, mas calma. Na verdade, ela foi dividida em duas partes. A segunda parte ia estrear só em junho, só que ela foi antecipada e vai estrear agora no final de abril. Então a gente ainda tem mais 7 episódios para assistir, só que aí a gente realmente tem a conclusão da série. Isso também quer dizer que a gente tem a conclusão de tudo aquilo que acontece no livro Amigas para Sempre, não vai ficar faltando nada pra gente, a gente só não vai ter a adaptação de Por Toda a Eternidade, que os produtores disseram que não era a intenção deles adaptar desde o início, a intenção era realmente ficar só no primeiro livro. Só que o segundo livro, ele é um acréscimo, não é como se fosse ficar faltando alguma coisa na história. O Amigas para Sempre tem uma conclusão, e é isso que a gente vai assistir, então, no final da série, no final da segunda temporada, na conclusão de tudo. Bora aguardar abril para ver os próximos 7 episódios. Bom, como eu falei pra vocês, essa segunda temporada, ela basicamente destrincha ainda mais os acontecimentos de Amigas para Sempre. Ela parte de muito da relação da Tully e da Kate, que são as melhores amigas, mas ela vai criar novos acontecimentos. Pela condução da primeira temporada, eu já tinha imaginado que isso seria possível, que para eles sustentarem mais temporadas, eles teriam que criar novos acontecimentos. Então, assim, a gente vai vendo aprofundamentos da relação, né, da Tully e da Kate, outros desdobramentos, e só ali, realmente, no último episódio, é que a série retoma ali o caminho do livro e se encaminha para coisas que, de fato, aconteceram no livro. Tem, inclusive, né, um acontecimento muito importante, que é no final da primeira temporada, que é o grande cliffhanger pra gente ir pra segunda temporada, e a gente leva vários episódios pra descobrir o que de fato aconteceu, e que existe também no livro, só que no livro acontece de uma outra maneira, algo que abala a relação das duas. Eu gostei da série, eu acho que ela é gostosa de assistir, eu acho que é uma forma também de a gente se afeiçoar aos personagens e ver mais da vida deles, mas assim, eu fiquei um pouco com a sensação de que é realmente uma extensão pra gente ter mais uma temporada, colocando acontecimentos ali, não que trouxeram uma grande inovação ou que trouxeram algo ali muito mais relevante, alguma transformação. O que eu acho muito legal do livro e da série, né, é mostrar como existe essa complexidade da relação das melhores amigas, como elas vão ter altos e baixos, como elas cometem erros e acertos umas com as outras, como elas têm momentos que elas se amam, outros momentos que elas estão se estapeando, tá, não se estapeando, mas ao menos eles se desentendendo. Algo que eu acho que é muito real, e a série realmente explora isso, mas nossa segunda temporada não é como se a gente tivesse grandes acréscimos, é só realmente essa extensão dos acontecimentos. Então, assim, nos episódios iniciais eu achei um pouco cansativo, eu achei que tava realmente indo no ritmo ali mais lento e meio que me perguntando o quanto daquilo era necessário, se não era mais interessante já seguir mais, né, de uma forma mais direta para o encaminhamento do próprio livro. E eu não lembro se isso foi um incômodo para mim na primeira temporada, mas nessa segunda temporada ficou mais evidente meu incômodo com a caracterização da Kate. A Kate é uma personagem que ela é mais introspectiva, que ela leva uma vida muito diferente da Tully, e isso fica evidente na série, só que na série ela é caracterizada de uma forma meio que pra ser quase que um alívio cômico na série. Então ela é uma personagem estranha, eles exploram essa estranheza dela, indo pra ela, né, não se encaixar nas situações, mas por ter esse lado realmente estranho, engraçado. E no livro não é exatamente assim, né? No livro ela não se encaixa, mas porque ela tem esse lado dessa introspecção realmente muito grande. Eu entendo que na série, se não fosse assim, se fosse fiel a como é, isso ficasse talvez um pouco mais apagado, um pouco mais monótono, mas eu acho que isso muda a configuração da personagem, muda quem ela é. A Tully eu já acho que é uma personagem mais bem caracterizada, e eu acho que a série também atenua um pouco das coisas que a Tully faz, né? Eu acho que no livro a gente entende muito da Tully também, só que eu acho que as atitudes dela acabam sendo mais extremas, indo para um lado mais de egoísmo, e na série eu acho que isso tende a amenizar um pouco, da gente se identificar e da gente acolher mais a Tully. Como eu falei, mesmo tendo talvez aí algumas críticas a essa segunda temporada, foi uma temporada que eu gostei bastante de assistir e que eu quero assistir mais. A última adaptação que eu vou mencionar é uma série que já tá disponível na Netflix há um tempão, então não é lançamento. Eu é que assisti agora porque eu só fui ler o livro no final de 2022 e eu queria primeiro ler o livro. E que se trata então de Elias Grace, que é a adaptação
adaptação de Vulgo Grace, da Margaret Atwood, com tradução de Jenny Hirata. Essa história é baseada num caso real que aconteceu no Canadá. Ele é, então, um romance histórico. E a grande questão é que até hoje não existe uma resolução para esse caso. Não se sabe o que de fato aconteceu, porque todos os testemunhos da época foram contraditórios entre si. Existiam várias camadas de complexidade que tornavam o caso ainda mais nebuloso. E a Margaret Atwood, ela foi muito feliz em captar tudo isso no livro. Ela trouxe uma narradora que não é confiável, ela inclui os aspectos psicológicos ali, de transtornos psicológicos, as impressões causadas por questões de gênero, questões de classe. Então, assim, tem muita coisa a se discutir, a se perceber ali, que aparecem muito bem na história. E eu acho que esse foi um dos pontos altos para eu ter gostado da série, porque a série também conseguiu captar tudo isso, trazer todos esses questionamentos. É uma série que ela é muito fiel, tanto em termos de história, de enredo, de acontecimentos, quanto de caracterização de personagens, com atuações que são maravilhosas e que trazem aí também esse incômodo da gente não saber exatamente no que acreditar, de não existir uma verdade calcada, mas de a gente ficar pendendo o tempo todo se perguntando o que de fato aconteceu, o que está acontecendo, onde está a verdade. É uma série, portanto, que vale muito a pena assistir e que vale também muito ler o livro. Eu gostei mais desse livro do que do Conto da Aia, que também é da mesma autora. E vocês, já ouviram algum desses filmes e séries? Leram os livros? O que vocês acharam? Ficaram com vontade de assistir? Contem tudo pra mim aqui nos comentários, que eu gosto muito dessa nossa troca. Aliás, eu acho que é ela que dá sentido ao que eu faço aqui, né? Gravando, conversando com uma câmera sozinha. Quando vocês comentam, mostram que o que eu tô fazendo não é em vão, que de fato, na verdade, eu não estou sozinha. Vou pedir também pra você deixar sua curtida nesse vídeo, que é uma forma de ajudar a impulsionar o meu trabalho. Pra quem tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já aproveita, se inscreve e ativa o sininho pra não perder notificação de vídeos novos. Me acompanhe também nas demais redes sociais, principalmente Instagram, Twitter, que por lá o nosso contato é ainda mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.